difícil falar como você se sente artista. Eu acho que ser artista é todo dia, né? Você se descobre um pouco mais artista das coisas que você faz. Mas quando eu nasci eu já sabia que eu era artista já. Vem pra Baixada, escolha sua faixa pra poder se divertir. Vem pra Baixada e veja que de baixo são degradas cada pra gente subir. Sempre fui a ovelha negra da família, cara. Sempre fui a diferentona da família. Na real, diferente pra mim, na real, diferente pras pessoas é baseado no que a sociedade diz que é o normal, né? Então eu sempre me senti diferente, mas isso não me faz diferente, entendeu? Eu sempre fiz as minhas coisas para externar meus sentimentos, seja pintar, fotografar, atuar. E, cara, assim, desde nova eu sempre senti muita necessidade de mudar minha estética, entendeu? Então, assim, eu nunca consegui ficar com uma estética só. Então, a necessidade de eu mudar minha estética meio que fazia eu me sentir um pouco diferente das outras pessoas, mas isso não necessariamente me fazia me sentir artista. E sim, quando eu comecei a pintar, desenhar, ver que eu tinha um certo dom para essas paradas. Sou Rose Cipriano, sou moradora aqui de Duque de Caxias e construo o coletivo Minas da Baixada, né? Minas BXD. É um coletivo de mulheres jovens, feministas, negras, de vários locais da Baixada Fluminense, não só de Caxias, mas São João, Nilópolis, Nova Iguaçu. E hoje a gente realizou um evento que foi o evento Mulheres Negras, Latina e Afro-Caribenha, a história que não foi contada, né? Foi um evento do Julho Negro e que comemorou o dia 25 de julho e o dia também nacional de Teresa de Benguela. Foi uma atividade com uma roda de conversa com Elaine Marcelino, Fabi Silva, Marilza, Beni Brioli, mulheres de várias partes do estado do Rio de Janeiro, mulheres negras, falando um pouco das suas trajetórias. Porque é isso, nós somos silenciadas na sociedade, seja na escola, seja com a nossa ausência nos postos de comando, nos postos de poder, seja na televisão. E esse dia e essa atividade é discutir um pouco e tirar essa invisibilidade. Porque nós temos várias mulheres que estão construindo né, na literatura, no cinema, na educação, na política, e foi isso que a gente tentou dialogar um pouco nessa roda de conversa e depois no rolê cultural. Vou te falar uma parada. Quando eu era mais nova, eu sempre quis cantar mais fino, cantar igual menininha, só que não dá, entendeu? Minha voz é esquisita. E aí eu parei de cantar um certo tempo, porque eu falava que eu precisava cantar mais fininho, cantar mais menininha. Só que eu tive uma banda que a galera falou, porra, é isso, Shelva, essa é a tua essência. E a gente começou a cantar um rock muito louco, a gente começou a abrir show de banda, sair do Rio. E aí eu falei, mano, é isso. Aí isso começou a me mover muito, a música começou a me ajudar pra caralho, eu comecei a compor e tal. Peguei numa guitarra a primeira vez, e aí eu vi que eu comecei a tocar violão por osmose, pegava as músicas que eu gostava e comecei a tocar. E eu vi que eu tinha um certo jeito pra parada, eu investi. E aí eu fiquei com um cara, uma época na minha vida a gente teve um estúdio, tá ligado? E aí a gente tocava pra caralho, eu vivia dentro daquele estúdio, eu comecei a tocar guitarra e compor e cantar e foi fluindo, sacou? Na real, acho que música, eu acho que arte em geral é você ser muito livre. Não tem limites para a arte, sabe? A arte você que faz, você cria, não tem o que é certo, o que é errado. Eu acho que você pode ser o que você quiser, quando você quiser, da forma que você quiser. E eu sou muito assim. Eu não me prendo a nenhum padrão, sacou? Eu quero ser o que eu quiser, sacou? E dana-se se falam que é legal, se é errado, se é certo. O que importa é que eu esteja confortável no que eu esteja fazendo. Somos do coletivo Minas da Baixada, esse coletivo que nasce a partir de uma necessidade de pautar as nossas questões enquanto mulheres da periferia, enquanto mulheres que pegam trem e tem que cuidar de casa e tem que estudar para poder
ter uma qualidade de vida melhor, não encontrando esses espaços dentro de alguns partidos e alguns setores que deveriam tratar desse assunto com sensibilidade e não tratam, e não trataram quando nós pleiteamos. E estamos aqui junto com tantas mulheres falando de tantas questões importantes e inerentes da Baixada Fluminense, como a LGBTfobia, que mais mata dentro desse país, falando sobre renda, falando sobre carga horária da mulher, falando sobre qualidade de vida da mulher. E é isso, convidamos outras mulheres da Baixada Fluminense para também conversar com a gente sobre essas questões, para somar nas nossas redes e pensar soluções e falar das nossas questões que são tão inviabilizadas e que às vezes passam por cima delas como se elas não existissem. Elas existem e elas precisam ser colocadas no nosso diálogo e no nosso pensamento. Vem com a gente, o Coletivo Minas da Baixada está aberto para que vocês, mulheres da periferia da Baixada, pensem junto conosco soluções para as nossas vidas. Até. Pintar, para mim, sempre foi uma libertação, assim. No momento que eu estava me sentindo mais sozinha, eu pegava um papel para pintar. Sempre, sem saber técnica, sem saber nada. Para mim, pintar também existe essa questão de não ter o certo e errado. Eu acho que o certo é o que você faz. Se tá legal, se tá fluindo, eu acho que é o certo, entendeu? Não tem essa questão de regras. Não existem regras. Existe o que você faz. E é isso, tá ligado? E aí eu comecei a desenhar, a copiar desenhos, assim, de tatuagem. Meu pai tinha uma revista de tatuagem, eu comecei a copiar os desenhos dessa revista. Eu comecei a ver que eu tinha um certo jeito pra fazer essa parada. E aí eu comecei a vender desenho, comecei a desenhar os painéis da escola. E foi fluindo, eu comecei a me destacar na escola por conta disso também. Aí tinha eventos culturais, de arte, de música, sempre tava música e arte. E eu não consigo mais parar de fazer isso. Roupa, tudo, desenhar, costurar, é muito didata, sabe? É uma parada muito didata. Mas então, cara, tatuagem muito louco, assim, eu sempre curti gente muito tatuada, sempre curti tatuagem. E aí eu tinha uma pequena coleção de mixtapes, fitinhas, e um certo dia essas fitas sumiram da minha vida. Eu desenhei uma porra de uma fita com asa, bem dramático, assim, porque adolescente é dramático, né? E aí eu falei pra minha mãe, com 17 anos, eu falei, cara, eu quero tatuar essa merda dessa fita. Aí minha mãe foi comigo no estúdio, autorizou, na época podia, hoje em dia é proibido. Aí eu fiz a minha primeira tatuagem com 17 anos e desde então eu não parei. E a tatuagem, depois que eu tive contato com a tatuagem, eu fui vendo uma outra arte muito, muito mais foda do que quando eu desenhava. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria tatuar. Eu falei, cara, eu tenho que tatuar, eu preciso tatuar. E aí eu entrei no estúdio de tatuagem como recepcionista, aí comecei a aprender sobre tatuagem, comecei a aprender sobre piercing, gostei pra caralho. E aí eu aprendi piercing nessa época, tem muitos anos, foi em 2011, eu acho, 2010. E desde então eu não parei, né? Começou com essas demandas, né, de todas as mulheres e mulheres da Baixada especificamente, porque a gente sentiu falta de um reforço, de criar uma rede de possibilidades, que a gente pudesse fazer políticas públicas e que a gente pudesse nos unir de uma maneira que conseguíssemos fazer um conjunto de atividades, de redes culturais e também tivesse a ver com a educação, né, que a maioria de nós somos professoras, educadoras, enfim, e que a gente conseguisse fazer uma rede para as mulheres da Baixada de maneira que, não exatamente como uma referência, né, mas que a gente conseguisse fazer um trabalho bacana e legal, que tivesse a ver com cultura e políticas públicas. E hoje a gente está aqui no PEGA de Caxias para celebrar o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que é uma data muito especial pra gente, né? Nós somos maioria entre as mulheres, principalmente da Baixada. E é um dia muito legal, assim, a gente conseguiu juntar muita gente legal, muitas mulheres interessantes, mulheres que têm coisas para falar. E a gente conseguiu fazer um trabalho com que nós conseguíssemos falar com as nossas vozes, as nossas demandas, as nossas questões, os nossos problemas. É sempre legal a gente conseguir juntar essas mulheres para falar de nós, para nós e sobre nós. E é isso. Ser mulher já é um problema. Ser mulher já é um grande problema, né? Porque a gente lidar com várias coisas, assim. Mas ser mulher tatuada, pra mim,
não é nada. É normal. Eu sou uma mulher tatuada, uma sociedade totalmente machista. E óbvio que, eu acho que mesmo se eu não for tatuada, eu iria passar pelas mesmas coisas. A diferença é que me respeitam um pouco mais por eu ser um pouco mais tatuada, mas isso não quer dizer nada, não quer dizer que eu não sofra as consequências por ser mulher e viver numa sociedade machista. Eu faço as minhas fotografias para externar as minhas dores, né? Todos os sentimentos que eu não consigo externar, sei lá, conversando com alguém, alguma coisa assim. E aí eu comecei a ver que eu sabia fotografar, que eu tinha um jeito para me maquiar, e aí eu comecei a externar e vi que era uma forma de eu eternizar esses sentimentos e externar em forma de fotografia. Então eu comecei a fazer loucamente, insanamente, as minhas fotos. E eu não parei mais, tá ligado? Eu não consigo parar. Toda vez que eu tô mal, tanto é que eu só consigo me fotografar quando eu tô triste. Não, eu pensava que isso era algo ruim, tá ligado? Mas hoje eu vejo isso como uma coisa muito foda, muito artística, saca? Toda vez que eu tô mal, vem uma produção na minha cabeça, eu escrevo essa produção. Todas as minhas produções têm um porquê, tem um texto. E eu faço as minhas maquiagens baseado no que sentindo naquele momento. Só que aí, depois de um tempo, alguns anos, eu comecei a ficar melhor, fotografar melhor, maquiar melhor. E vi que também, quando eu tô feliz, eu consigo fazer algumas produções. Isso me ajudou muito, 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 muito mesmo. E eu não consigo parar de me fotografar. E além da gente estar celebrando essa data, a gente traz também mulheres de diferentes locais do Rio de Janeiro, periféricas negras, para trazerem as suas experiências para cá, para a gente ter esse momento de troca e falar da potência dessas mulheres, né? Porque até uma coisa que foi dita durante a roda, de que a gente tem aí um aspecto de se colocar como a mulher vítima de violência, a mulher vítima de alguma coisa, mas não. A questão aqui é outra. A questão é a gente se posicionar enquanto mulher realizadora, mulher que luta pelo seu espaço, né? Então, esse evento é muito isso também, é de trazer a potência dessas mulheres, de mostrar o que essas mulheres estão fazendo, de mostrar para as outras e permitir essa troca, né, de conhecimento e de experiências para que a gente possa vir a construir redes e se fortalecer e construir mais ainda, né? E o coletivo Minas da Baixada, ele nasce em 2015 ou 2016, agora eu já não lembro mais o ano de início do coletivo, né, exatamente com essa proposta da gente consolidar um grupo que pudesse realizar eventos na Baixada e construir uma discussão feminista interseccional, né, trazendo um debate do feminismo que é diferente do que a gente vê na mídia, de repente, né? Levando em consideração a questão periférica, levando em consideração os recortes que as mulheres da Baixada enfrentam, desde o transporte público para você ir trabalhar no centro da cidade, até a falta de iluminação na rua, a falta de atendimento médico adequado, creche. Então, tudo isso a gente debate e procura da melhor forma contornar essas situações e trazer a consciência para que as pessoas lutem por seus direitos também, né? A gente faz trabalhos em escolas, levando a discussão entre meninos e meninas sobre machismo e trazendo debates, né, para as crianças e tentando conscientizar de uma forma simples e leve, né, trazendo esse debate da questão de gênero, da questão do machismo, do feminicídio, de uma forma entendível para todo mundo, né? Nossa, minha primeira exposição foi muito louca. Um brother meu viu sem querer assim minhas fotos, achou irado, perguntou por que eu ainda não tinha exposto elas. Só que assim, eu sempre fiz muito pra mim, eu nunca fiz
com a intenção de agradar ninguém e nem fazer com que as pessoas as achem foda. Eu acho que o legal da arte é você fazer pra você. Se você fizer com a intenção de querer fazer com que outros achem foda, você não vai conseguir nada. O legal é que vem de dentro, seja pra você. E aí um brother meu viu, ele é produtor, dono de uma galeria. Aí ele, porra, vamos expor suas fotos. Eu falei, pô, bora. E aí eu dei a lindo nome de Meus Demônios, porque literalmente as fotos que eu expus eram a externação de sentimentos não legais, porém se tornaram fotos muito iradas. E eu estava com a necessidade de me apagar. Eu estava com uma necessidade de me apagar, literalmente, porque quando a gente está em depressão a gente quer sumir e renascer, onde eu me cobri inteira de argila, eu me apaguei totalmente, minhas tatuagens, o corpo inteiro até os pés. E eu me renasci jogando a tinta preta por todo o meu corpo, assim. E antes eu coloquei uns fios enrolados como se eu estivesse presa dentro de mim, porque eu tenho muito isso, eu me sinto muito presa dentro de mim. É como se tivesse muita coisa dentro de mim para sair, eu não consigo. E essa produção foi a mais foda, e foi a última que eu fiz até hoje, assim. E eu consegui, caralho, externar pra caralho todas as paradas que estavam presas de mim, dentro de mim durante muito tempo, sabe? E aí eu me apaguei inteira com a argila, inteira, assim. E eu comecei a me pintar de preto e pintar. Depois que eu tomei o banho, eu literalmente me renasci, saca? Eu consegui ver outra pessoa, assim. Outro ser. E dentro da gente existem vários seres. A gente não é um ser só, né? A gente é mutável, tá ligado, mano? A gente pode ser o que a gente quiser, mano. Quando a gente quiser, do jeito que a gente quiser. E foda-se, as pessoas se prendem muito à sociedade, se prendem muito aos padrões. E isso me irrita, isso me incomoda, saca? Eu não consigo. Todo dia eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Senão eu fico presa dentro de mim, sabe? É bem louco isso, bem maluco. O nosso coletivo ele começou em 2016, assim, com um grupo de mulheres jovens aqui da Baixada, em sua maioria mulheres negras, com o interesse da gente discutir que feminismo dialoga com a gente. Então, nós somos mulheres que moramos na periferia, que passamos por uma série de dificuldades relacionadas ao transporte, à falta de saneamento básico, né? Somos mulheres que, não só nós, né, mas nossos vizinhos, em nossos bairros, muitas vezes os ônibus antes da meia-noite acabam. Então, a gente vive uma série de privação de direitos em relação ao direito que a gente tem à cidade e também nas nossas pautas enquanto mulheres, né? Então, os índices de violência são muito altos, tanto de violência doméstica quanto de estupros e outras maneiras de violência contra as mulheres. Então, dentro dessa realidade, dentro dessas reflexões, a gente achou importante fazer essa construção, o Minas da Baixada, como um coletivo aberto, como um coletivo que dialoga com também as mulheres LGBTs, com as mulheres trans, e um coletivo para formar redes, né? E para formar redes entre nós das diferentes cidades da Baixada, porque nós também não somos uma coisa só, né? A Baixada é super diversa, mas por conta dessas questões de mobilidade, as nossas redes, elas muitas vezes ficam atrapalhadas, né? Porque muitas vezes é mais fácil chegar no centro do Rio do que cruzar para um outro município ou mesmo ir num bairro da nossa cidade. Então a gente tem todos esses desafios aí enquanto
movimento coletivo, mas a gente está aí resistindo. E aí a gente se esforça muito para fazer os debates dentro de espaços de educação, então escola, para vestibular popular, para conversar com a galera, porque muitas vezes essas pautas não chegam aqui na periferia, né? Então para a galera também entender o que é feminismo, né? O que o feminismo tem a dizer, tem a contribuir para as mulheres aqui da Baixada Fluminense, para a população de um modo geral. Então a gente atua muito com isso, a gente também gosta muito de estar na rua, então a gente também tem uma atuação na questão da cultura, como esse evento aqui que a gente está, né? Então a gente está num evento do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Afro-Caribenha, que acontece no dia 25 de julho, é a data, e aí a gente está comemorando, porque essa é uma data que nos representa, né? Todas nós aqui somos mulheres latinas, a maioria negras, nós mundialmente também, né, não somos quaisquer mulheres, aqui a nossa região, a América Latina tem muitas coisas diferentes e que precisam ser debatidas. Então, pensando nisso, a gente entende que, assim como o Brasil é um país periférico, a Baixada Fluminense ela também é periferia dentro desse Rio de Janeiro, apesar de estar perto, muitas vezes está longe. E aí, por isso que a gente está fazendo esse evento, a gente convidou mulheres incríveis aqui que debateram. A gente teve também aqui a apresentação de artistas locais, foi muito bacana. E a gente quer continuar construindo, estamos abertas. E é isso, a gente está num momento de muita resistência e a gente vai seguir, apesar de todas as dificuldades, resistindo. Que tipo, eu estava com o cabelo muito grande, presa a um padrão por conta dos meus trabalhos, fotografia. E eu simplesmente me desprendi desse cabelo, né? Isso foi como é que eu posso dizer? Uma decisão muito pesada, assim, muito forte pra mim. Porque a vaidade da mulher, na real, do ser humano, a estrutura é o cabelo, né, mano? Quando a partir do momento que você tira isso, você tá disposto a lidar com muitas coisas, muitas consequências depois que você se desprende disso, tá ligado? E pra mim foi muito foda, assim, tipo, tirar meu cabelo, saca? Foi literalmente eu me prender a um padrão que existia a um passado. É como se eu tivesse me desprendido, jogado fora um passado meu, sacou? É uma nova fase, assim. E minhas próximas produções vão ser baseadas nisso, com certeza. E já tem bastante produções em mente, assim. Então, sonho pra mim é uma coisa muito irreal, assim. Porque o sonho já fala, você tá sonhando com algo que você não tem. Então, eu prefiro deixar as coisas fluírem naturalmente e viver cada dia de uma vez. Eu acho que é muito mais interessante do que eu ficar sonhando com algo que eu não sei se vai acontecer. Porque quando você sonha, você cria uma expectativa. Eu não me dou muito bem com expectativas, porque cria frustrações muito grandes. Então, eu prefiro viver cada dia de uma vez, com calma e sempre muito louco, assim. Não fico pensando no amanhã. Eu não tenho sonho, não, cara. A gente tem que ser o que a gente quiser ser, mano. Não é o que teu namorado falou, o que teu marido falou, o que tua família acha, sabe? Cara, isso, a gente não pode ficar preso dentro de uma gaiola, tá ligado, mano? A gente tem que ser o que a gente quiser, mano. É isso. Sabe? Chega de padrão. O padrão é tóxico. O padrão é tóxico. O padrão, ele foi criado pelo homem. Isso não existe. Você cria o que você quiser. A arte tá aí, cara. Pra mim, a arte é tudo. É tudo, tá ligado? É o que você respira, é o que você fala, é o jeito que você se veste, é o jeito que você anda, é o jeito que você fala, é o jeito que você se expressa. Entendeu? Não tem essa. Tá ligado? É isso. Eu acho que as pessoas têm que parar de ficar se preocupando. Cara, o mal do ser humano é se preocupar com os outros. A partir do momento que você para de se preocupar com os outros, você começa a se olhar. Porque as pessoas não se amam, cara. As pessoas não têm amor próprio. É o tempo todo, mas se eu botar meu cabelo assim, pô, minha mãe, meu pai, minha família, meu namorado, mano, foda-se. Sabe por quê, mano? É só você e você. Você tem que se amar em primeiro e em segundo lugar. E depois alguém, sabe? A opinião de ninguém pode influenciar em absolutamente nada na tua vida. Nada. Eu sou assim, eu sou literalmente um ser livre.
Ninguém dita nada do que eu faço, nada, nada. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero. E eu sou assim, essa é a Shell, tá ligado? É o meu alter ego. Eu vivo a Shell. A Raquel tá guardada. A Raquel nasceu e me deu a oportunidade de ser Shell. Não você não esperar. As paradas vêm, sacou? Fazer com o coração sempre. Tudo que você fizer com o coração que vai vir. Um beijo pros seus fãs. Cara, eu quero... meus fãs. Não, cara, eu queria dizer pra galera que me curte, que se inspira em mim, cara, continua. Faz mesmo, se inspira. Me manda mensagem, me segue lá no Instagram.